Fala, gente, voltamos aqui dessa vez para falar de Ragnar Crazy, um episódio mais recente que continua o massacre do Ragnar contra aquela dragão alado e revelou também mais algumas coisas interessantes nesse meio do episódio, bem dizendo no início, mas também fez uma reviravoltazinha muito legal lá no final. Eu vou dizer o que eu achei de mais interessante nesse episódio, então se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo e vamos embora. Hoje eu começo mostrando aquele flashback do Ragnar sendo perfurado pela coisa de sangue da dragão alado. E ela lá enfincou nele. Até aí a gente já sabia por causa do episódio anterior. Mas agora vem a continuação. O Ragnar, ele ia ser transformado em um dragão. E como deu já pra notar, ele não se transformou. O porquê disso a gente só sabe agora. Porque ele pegou a espada dele e enfincou no coração, bem aonde estava enfincado a coisa de sangue. A espadinha de sangue, vamos dizer. O ponto é que ele tá bem dizendo morto. É o que parece. Todo mundo vai embora, só fica mais ou menos o cara do raio lá, que é pra mim é um canalha. E aí ele vai se embora. Mas chega lá também o Crimson pra ajudar ou salvar a pátria, salvar entre aspas, porque ele é interesseiro. Mas o ponto é, chega lá o Slime, o Goblin, uma outra forma. E aí eles chegam lá, veem que o Ragnar ainda tá vivo. E aí resolvem pegar ele pra usar ele pra matar os outros dragões. Então, mais ou menos deu no que deu. Voltando pro tempo relativamente presente, o negócio é, isso vai repercutir mais pra frente? Vai, eu vou já dizer. Mas bom, segue aí e o Ragnar ainda tá massacrando a dragão alado e o Crimson e o Goblin estão de olho nisso e o Crimson fica pistola, ele fica uma fera quando vê o Ragnar que não tá seguindo a ordem de idiota. Mas bom, segue aí, o Crimson resolve improvisar com isso e aí manda o Golem ajudar o Ragnar, e aí vamos seguindo. E aí continua lá, ele vai matando ela várias vezes, até que revela que aquele subordinado, o baixinho que tava do lado dela, antes do início da luta, ele vai lá e aí consegue bloquear o Ragnar, mas assim, ele vai, mas vai todo lascado, ele ainda quase morreu, ele próprio admite, só pra conseguir algum tempo pra aquela dragão alado conseguir se recuperar e aí usar o ultimate dela, que ela literalmente, antes disso, ela tem meio que quase um vislumbre da vida após a morte, quando ela começa a ver aquele cara de raio lá, que meio que eu acho que ela gosta dele, apesar de não admitir, eu acho. É só uma suposição minha. Mas o ponto é, ele também vai aconselhando ela, dizendo que apesar dela ser muito poderosa, ela é muito fraca. Por causa dos poderes de manipulação temporal dela, ela não é assim tão efetiva em combate. Ela é forte, sim, mas em combate mesmo ela não consegue ser muito boa, porque ela precisa de um intervalo entre a capacidade de parar o tempo e reverter o tempo. Isso é uma brecha muito grande, porque se alguém mais experiente em combate chegar nela, ou até for mais rápido, como o Ragnar, ela vai acabar morta. Bom, segue aí, ela conseguiu o tempo e aí literalmente voltou o tempo para bem antes da luta. O Ragnar percebe que tem alguma coisa errada e alguma coisa vai acontecer e aí ela para o tempo de novo. Só que não é só em um local específico. Ela fala que consegue literalmente parar o mundo inteiro. O mundo inteiro ela conseguiu parar o tempo. E ela não usa isso com muita frequência, mas ela conseguiu. E bom, segue e ela fica indecisa no que fazer, ela retira até o público do local da luta pra dar o castigo nele. E aí me bateu uma dúvida, será que ela é tão ruim assim? Ou será que é só aquele deus que ela tá servindo que tem alguma coisa estranha? Eu tô achando que tem mais coisa nesse meio. Eu espero que o anime vá adaptar a parte que dá explicação. Eu não sei o que acontece no mangá, gente. Essa que é a graça. Eu vou descobrir aqui com vocês. Continuando. Ela fica lá pensando no que fazer, até que o subordinadozinho dela chega lá e acaba acabando com o Ragnar. Ele fica lá socando ele, mas antes disso,
ela nota que ele moveu o dedo dele se mexeu, bem a lá Jotaro e Dio lá no Jojo. Eu vi, é muito legal. Mas, bom, segue aí, e aí ela fica meio encasquetada com isso. Mas o cara vai lá e fica socando o Ragnar enquanto ele ainda tá congelado, vamos dizer. Mas também o slime ainda tá com ele. E aí tá meio que protegendo e acaba derretendo os braços dele, desse subordinadozinho. Os tecidos do slime são ácidos mesmo. Mas o ponto ela dispensa ele rapidinho e aí eles vão se embora. E aí o Ragnar começa a se mexer na dimensão do tempo paralisado. E aí ela fica, o quê? Não é possível, ninguém pode se mexer nessa dimensão paralisada, a menos que seja eu, esse baixinho e mais um velhinho lá. Mas bom, o ponto o Ragnar tá se mexendo. O porquê disso é por causa daquela coisa de sangue que ela enfincou nele no futuro. E isso repercutiu agora porque alguns resquícios ficaram nele. E isso ajudou ele a se mexer nesse tempo paralisado, porque ela fala que tanto ela quanto o Crimson fala que apenas os únicos que podem se mexer nessa dimensão de tempo paralisado são os que ela compartilha sangue, no caso do baixinho e de um outro dragão que parece um parasita pra mim. Inclusive esse dragão meio que parasita é meio que morto pelo Golan. Ele dá um tiraço de canhão nele e aí ele sai de lá. E continuando, aí vem o Ragnar ainda prontinho pra matar ela, e ela admite, se ele matar ela agora não tem volta, ela vai morrer de verdade. E aí o Ragnar vai matar, só que não, tá todo acabado, tá sangrando por causa das pancadas que ele levou. Ele ainda sofreu alguns ferimentos, também do estresse do corpo dele que tá sofrendo. E como deixou bem claro, esse poder é muito grande para ele controlar ainda. Só com o tempo ele vai se ajustando e aí vai dominar com perfeição e não vai sofrer tantos danos. Mas bom, a mulher ficou se cagando de medo, ela ficou paralisada de medo, bem dizendo. Ela tá morrendo de medo do Ragnar e ela tá encafifada. O que vai acontecer? O que eu posso fazer? Mas bom, ela pede pro velhinho ainda, antes de morrer, ele pede pro rei disparar o canhão que ele ia usar na Ultimácia. Eu espero ter acertado o nome. Mas ela pede pra ele atirar e atira e acerta o Ragnar. E ele sobreviveu, obviamente, mas ainda tá bem dizendo quase morto. Aí eles vão se embora, deixam o Ragnar lá. E aí aparece o Crimson em uma outra, meio que uma outra roupa, mas ainda tá lá. Uma coisa engraçada é que quando o baixinho vai ver, o rosto do Crimson tá todo borrado, tá todo embaçado, tem como se fosse uma censura no rosto dele. Por que disso? Bom, acho que a gente só vai descobrir mais à frente, mas o negócio ele acaba o episódio com algum plano que o Crimson aprontou nesse meio todo, nesse meio tempo. Mas acaba o episódio assim, com o que é que vai acontecer daqui pra frente. E eu admito, eu gostei muito do episódio. A luta foi muito boa. E quando ela parou o tempo, eu achei que ele fosse morrer. E quando o cara atacou o Ragnar, eu achei que ele fosse morrer, mas ainda bem que não. E bom, o que vai acontecer daqui pra frente, não tenho ideias. Mas acho que a luta ainda vai continuar. Mas enfim, eu continuo gostando do anime. A direção, assim, não tá lá aquelas coisas, não tá muito bem coreografada a luta, mas tá conseguindo me empolgar, tá conseguindo me manter entretido. Mas é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.